Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 27 de abril de 2024, sábado, agora são aproximadamente 15 para as 11 da manhã e nós vamos falar sobre anúncio de dividendos feito por algumas empresas, sobre o salário dos CEO e vamos explicar por que nós estamos tocando nesse assunto e também o rebaixamento que houve durante a semana de uma empresa de neutra para venda. E vamos começar aqui por esse aviso aos acionistas sobre pagamento de proventos que foi feito pela Irani. Esse documento aqui ele foi publicado no dia de ontem, dia 26 de abril de 2024, na sexta-feira. Então, o que aconteceu? Que está informando que no dia 15 de maio de 2024, portanto, na metade do mês que vem, serão pagos dividendos com base nas demonstrações financeiras do fechamento do exercício passado de 2023, que vão totalizar um pouco mais de 93 milhões. Com isso, os dividendos serão pagos na ordem de aproximadamente 39 centavos por ação, para quem possuir ação no dia de ontem. Quem tivesse ontem no fechamento as ações, 26 de abril de 2024, vai fazer jus a receber esses proventos. A partir de segunda, se você possuir as ações, se você comprar ações, você não fará direito a receber esses proventos. E se você tinha ações e você vender, você vai fazer direito porque você tinha ação no dia 26. Também a CPFL Energia fez um aviso aos acionistas. Esse aviso ele foi liberado também no dia de ontem, publicado dia 26 de abril de 2024, onde a companhia ela comunica, porque avisa aos acionistas, então ela comunica aos seus acionistas, mas o mercado no geral, que na Assembleia Geral Ordinária, que foi realizada no dia de ontem, foi aprovada a distribuição e o pagamento de dividendos, na ordem aqui de 3,1 bilhões, o que vai levar a companhia ao pagamento de 2,7 ou R$ 2,75 aproximadamente por ação. Esse pagamento vai ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2024, portanto, ele pode ser feito ao longo do ano. Aqui não menciona-se numa única parcela, podendo até ser em mais parcelas. E quem faz jus a receber esses proventos são aqueles acionistas que detiveram, a exemplo da Irani, as ações no fechamento do dia de ontem. Portanto, a partir do dia 29 não farão mais jus a receber esses proventos quem comprar as ações. Mas o importante aqui que me chamou a atenção foram esses R$ 2,75 por ação, porque na projeção que fizemos aqui no canal, essa aqui é a nossa tabela que nós utilizamos constantemente para ter os nossos indicadores fundamentalistas, nós fizemos a projeção aqui e deu R$ 2,75. Evidentemente que o nosso objetivo não é acertar, o nosso objetivo é ter uma ideia do que pode acontecer fazendo uma projeção. E à medida que as informações vão sendo divulgadas pela companhia trimestralmente, a gente vai andando na direção desse valor. Mas o curioso é que a companhia ela fecha a ação ontem cotada a R$ 35,20 e veja que o dividend yield, se você tivesse comprado ontem, é 35,20 para receber a 2,75, você teria um dividend yield aqui de 7,83%, o que é acima consideravelmente daqueles 6% que nós procuramos aqui no canal. Mudando agora de assunto, aqui no canal a gente divulgou a ideia de aumento salarial para presidente do Banco do Brasil e aqui no Senado Notícias saiu ainda no dia 23, onde o senador da oposição questiona um novo salário para presidente do Banco do Brasil e também questionou as suas despesas. Entretanto, de acordo com esta reportagem do Antagonista, é uma reportagem que é assinada pela própria redação e ela é do dia de hoje, dia 27 de abril de 2024, e ela é um pouquinho antes de nós termos iniciado a gravar esse vídeo. Foi em torno das 10 horas. E o que diz? Acionistas rejeitam aumentar o salário da presidente para 117 mil. Isso aí foi por conta da reunião da Assembleia Geral dos Acionistas, que aprovou um aumento de 4,62% em salários
tanto para presidente quanto para outros executivos. Então, o que ocorre é o seguinte: os acionistas do Banco do Brasil rejeitaram a proposta de reajustar em 57%, que iria para aquele 117%, do salário da presidente do Banco do Brasil. Como mostramos, aumentaria a remuneração de 70%. Mostramos porque está falando na reportagem, né? Iria de aproximadamente 75 mil para 117. Em reunião, na sexta-feira, então, portanto, essa reunião aconteceu no dia de ontem, em Assembleia Geral dos Acionistas, foi aprovado 4,62%, tanto para presidente quanto vice-presidente e também da diretoria. A remuneração da presidente do BB inclui ainda a participação em conselhos que dão a ela mais 125 mil, porque ela participa, tem 2 ou 3 empresas, uma delas é a Previ, onde ela faz parte do conselho. E aí, evidentemente, né, que por mais questionamentos que existam, isso aí parece uma coisa meio corriqueira diante das estatais, onde integrantes das diretorias da controladora acabam participando de conselhos das demais. Isso aí, por exemplo, acontece com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Com as participações em conselhos e os ganhos do banco, então a presidente ela chega a receber 4 milhões por ano. No caso, né? Ou melhor, chegaria a receber quase 4 milhões no caso da proposta, aquela dos 57% ser aprovado. Aqui, só para a gente colocar em termos de patamar, é só nós olharmos para aqueles presidentes de outras corporações correlatas, como por exemplo Santander, Banco do Brasil, que é bem mais do que esses 40 milhões, aliás, desculpa, esses 4 milhões anuais. Mas, enfim, é uma questão de interpretação interna, uma questão cultural, isso aí teve muito debate na sociedade, muito questionamento, inclusive muita desinformação. Eu não vejo nada demais, mas, no entanto, os acionistas, no geral, tiveram um entendimento diferente. Isso está no contexto da política, mas a gente pode complementar essa informação a partir dessa notícia da Bloomberg, que foi assinada aqui por Mariana Dávila. Ela é do dia de ontem, 26 de abril de 2024. A gente precisa entender que o Banco do Brasil é uma empresa de capital aberto, cuja a sociedade é uma sociedade, pela sua formação estatutária, de economia mista, onde, o que significa isso? Que parte dela é detida pelo Estado e parte é detida pelo particular. Ela é, então, ela funciona exatamente como uma empresa privada. A vantagem aqui, no caso, o Brasil ser o maior acionista do Banco do Brasil, é porque ele, o maior acionista, detendo a maioria das ações, pode indicar os componentes, tanto da sua direção quanto do seu conselho aliás, tanto da sua administração quanto do seu conselho administrativo. Então, funciona como se fosse. Com relação aos salários, eu só vou citar mais ou menos por cima, vou deixar a reportagem para você, porque ela menciona aqui, quanto ganha um CEO e um CFO, isso tudo aponta salários de executivos aqui no país. Então, essa reportagem ela vai discorrer sobre o assunto, eu não vou entrar no mérito dela, porque realmente, para fins aqui do que a gente está debatendo, não interessa. Mas é curioso porque ela divulga essa tabela, onde nessa tabela aqui, bem no canto, nós vamos encontrar a correlação com o Banco do Brasil. O que tem nessa tabela? Aqui em cima é o quanto fatura a empresa. Veja, nessa primeira coluna até 246 milhões e aqui no final acima de 1 bilhão, que é o caso do Banco do Brasil. E aqui está o salário do CFO, o salário mensal. Veja que ele é, para quem fatura acima de 1 bilhão, no Brasil, acima de R$80 mil por mês, que é o salário. Como é que eu sei que é por mês? Porque aqui embaixo faz a citação para a remuneração mensal. Portanto, o salário da presidente do Banco do Brasil está de acordo com o mercado. Uma outra questão que raramente é mencionada é a relação entre o salário recebido pelo profissional e o resultado apresentado pela empresa. A meu julgar, a meu avaliar, os resultados do Banco do Brasil têm sido excelentes, o que faz pensar que justifica o salário
a ser recebido pelo atual presidente do Banco do Brasil, pelo menos na minha visão. E que, se nós compararmos com outros bancos, que eu não vou fazer isso aqui agora, eu já tinha feito, né, com Santander e eu acho que com Bradesco, não fica em patamares até a menos, mesmo às vezes obtendo resultados melhores. E a outra notícia interessante, saiu aqui no Valor Invest, ela é uma notícia assinada por Felipe Laurence, e ela é do dia 22 de abril de 2024. Claro, né, a gente já está sabendo essa notícia há mais tempo, só que não conseguimos encaixar ainda nenhuma das discussões que a gente fez no canal. Mas veja que a Bradesco BBI, ela muda a avaliação e recomenda a venda no setor elétrico. Vamos dar uma olhada aqui sobre o que veio a se tratar essa reportagem. No contexto da reportagem, além do fato de se mencionar o corte da recomendação da ISA de neutra para venda, ainda que mantendo o preço-alvo em 25, vão ser citados os fatores que estão levando a esse corte. Então, veja aqui, as ações da transmissora, elas tiveram um bom desempenho relativo ante o Ibovespa e também o índice setorial das elétricas. Então, o desempenho da ação, né, o quanto ela foi valorizada, foi bom em relação ao Ibovespa e também foi bom ao índice setorial. Então chegou num patamar aqui, é isso que ele está dizendo nessa reportagem. E agora, o que vai ser mencionado são as questões que estão levando para esse entendimento de que é uma questão de venda. Então, primeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, deve anunciar uma redução da indenização do RBSE. Tecnicamente, isso está para acontecer apenas a partir de 2028. Nós estamos em 2024, já estamos indo para o meio do ano. Nós teremos mais 3 anos e meio pela frente. Então, até lá, tem muita coisa para correr. Então, não seria esse o patamar. Mas tem um detalhe que eu não tenho visto ser mencionado, é que diante de um contexto atual de governo, existe ainda uma possibilidade da própria ANEEL questionar ainda esse pagamento. Então, isso aqui é uma questão ainda em aberto. Outro aspecto aqui, mas em aberto existe, mas a gente não tem visto uma evolução sobre isso. Mas é bom sempre ficar de olho, evidentemente. A empresa também está em uma trajetória ruim de sua alavancagem em decorrência da necessidade elevada de investimento. A gente sabe que a companhia, o ano passado, no primeiro leilão de 2023, acabou arrematando 3 lances, 2 deles de investimentos altos, então a companhia está buscando esses valores. Segundo essa reportagem, por conta disso, o indicador que hoje está em 2,4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA pode ir para um pico de 4,2 vezes, inclusive superando o covenant da companhia, que é, se não me engano, de 3 ou 3,5, portanto até impedindo o pagamento de proventos. Então ele está dizendo que tudo isso aí faz com que caia o preço da ação. E o fator mais importante que eles estão levantando, e aqui eu sabia que estava acontecendo, mas eu não sabia que estava nesse patamar. Por exemplo, aqui, a Eletrobras está nos preparativos finais. Olha só, preparativos finais. Isso aqui você precisa ficar atento, se for fato mesmo. Mas, onde tem fumaça, normalmente a gente fica com o olhar mais voltado para a questão. A Eletrobras está nos preparativos finais para vender sua participação na companhia, o equivalente aqui a 5,3 bilhões. Aí você me diz, tá, e qual é a consequência disso? É que isso inunda o mercado com ações da transmissora. Consequentemente, mais oferta significa a redução do preço. Por isso que eles estão fazendo aqueles cortes. E é bom nós ficarmos atentos a isso, porque talvez, enquanto para eles que trabalham com a questão da valorização da ação, para nós que gostamos da quantidade de ações, talvez a partir daí nós passamos a enxergar melhores oportunidades. Um vídeo, portanto, cheio de informações, a meu ver, algumas interessantes, outras apenas de cunho explicativo. Evidentemente, né, que receber proventos sempre é bom. Tá aí Irani,
Tá aí a CPFL Energia, que nós estamos sempre de olho nessa companhia. Eu gosto muito dessa companhia, ainda tem uma vaga na nossa carteira e essa é uma forte concorrente a ingressar. Com relação a Banco do Brasil, a gente viu que não tem nada demais nas questões salariais da presidência, o resto é apenas mero debate político, e a ISA-CETEP a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque a gente tem que achar uma relação de compromisso entre o que pode ser uma boa compra por conta de uma boa oportunidade, mas também, de repente, uma companhia que pode se desgastar e deixar de pagar os proventos que ela vem pagando, o que evidentemente não é nada bom. Então a gente tem que achar essa relação de compromisso, que é o que nós vamos começar a trabalhar aqui no canal, justamente mostrando para você os passos que nós vamos dar em relação a eventuais novas compras, para que a gente não tenha surpresas negativas logo ali na frente. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.